Você vai ouvir uma mensagem produzida pela Verdade que Liberta Curitiba, adorando a Deus, transmitindo vida, cultivando relacionamentos. Nós vamos falar de algo que eu entendo que deriva da nossa fé, que é a perseverança. Sim, a perseverança. A perseverança, ela é uma das virtudes mais lindas, né, na vida cristã. Eu entendo que a perseverança, ela é o alicerce, ela é a base da vida de um cristão. Nós temos que ser perseverantes. A palavra de Deus nos encoraja a ser perseverante. Mas o que é perseverança? Vamos ao nosso dicionário, né? Como sempre, né, eu tenho que trazer o conceito. Vocês já me conhecem o meu estilo. Perseverar é conservar-se firme, constante, persistir, continuar, manter, permanecer, conservar-se firme, mostrar perseverança, firmeza, permanecer sem mudar ou variar de intento. Então, perseverança é tudo isso, mas eu resumi perseverança numa frase. Perseverança, para mim, é dar um passo de cada vez na direção certa. Vocês podem repetir? Perseverança é dar um passo de cada vez na direção certa. Por que perseverar? Por que nós devemos perseverar? Mateus 24, 13 nos dá a resposta. Mas aquele que perseverar até o final, até o fim, será salvo. Ali em Mateus 24, Jesus está falando sobre tudo que iria acontecer no final dos tempos. E ele diz, mas aquele que perseverar até o final será salvo. Então, para alcançar a salvação, nós temos que ter fé, mas nós temos que ser perseverantes. Amém? Sem a fé, como eu disse, é impossível alcançar a salvação. E a salvação é um ato de Deus, é um ato de amor de Deus através de Jesus Cristo, né? A Bíblia nos traz muitos homens e mulheres que foram perseverantes, que tinham esta atitude muito forte. Nós vamos falar sobre alguns deles daqui a pouco. Na vida secular, nós também temos que ser perseverantes. A última palavra que eu trouxe aqui foi a palavra dos sonhos. Eu acho que nem todos estavam, mas quem estava deve lembrar, né? Falei muito sobre sonhos, né? Sobre Deus se alegra em realizar os nossos sonhos, então nós temos que sonhar, né? Mas depois de sonhar, nós temos que perseverar. Nós temos que perseguir aquele sonho que o Senhor colocou no nosso coração. Nós temos que manter firme, nos manter firme. E sabe, a perseverança, ela é uma virtude que eu estava falando com Deus ontem, hoje, e veio muito forte isso para mim. Os nossos jovens de hoje, eu acho que a geração Z, essa geração aí de 20 e poucos anos, ela é uma geração muito digital, descolada, antenada, né? Mas ela é imediatista. Ela quer tudo para ontem. Ela não tem essa paciência de dar um passo de cada vez. Eu vejo isso no trabalho. Cada novo funcionário que eu recebo, e quanto mais jovenzinho ele é, isso é bom, né? Só que muitas vezes eles atropelam. Eles acham que porque eles chegaram lá com faculdade, alguns até com mestrado, eles já podem sentar na minha cadeira ou na cadeira do meu chefe. Eles confundem conhecimento com informação. A informação você adquire nos bancos da faculdade. O conhecimento é a junção dos dois. É a informação que você adquiriu, mais a vivência prática. E isso leva tempo. Isso só os perseverantes conseguem. É um passo de cada vez. E para quebrar o gelo, eu quero te perguntar. Você se considera uma pessoa perseverante? Responda para você. Você se acha uma pessoa perseverante? Vou fazer mais uma pergunta que pode te ajudar a responder essa primeira. Qual foi o último plano de leitura bíblica que você fez? Você terminou esse plano? Você está colocando em prática esse plano?
Ou você leu a primeira parte, a segunda e abandonou? E os exercícios físicos? Academia, como é que está? A dieta, para aqueles que querem e precisam de dieta? Você vai falar assim, não, mas aí é para mim. Eu estou preocupada com Deus. O que academia, o que exercício prático tem a ver com a minha vida com Deus? Nada, tudo e nada. Porque quando nós somos disciplinados, quando nós somos perseverantes no mundo, com as nossas tarefas no trabalho secular, nós temos uma tendência muito forte de trazer isso para a obra de Deus. E isso ajuda muito no que diz respeito à perseverança. Então, pense, meu irmão, nos planos que você deixou para trás. Alguns, de repente, nem valiam a pena mesmo. É hora de rever, de voltar. Eu não sei que resposta que você deu para si mesmo com relação à perseverança. Eu me dei uma nota razoável. Não foi boa, mas também não foi tão ruim. Mas eu tenho um recado para você que tem dificuldade com a perseverança. E sabe que a perseverança ela tem muito a ver também com temperamento, né? Nós sabemos que quem é sanguíneo tem mais dificuldade com essa coisa de disciplina, de perseverança. Se você tem dificuldade com a perseverança, em continuar, em seguir, eu vou colocar aqui 3 dicas que eu gostaria que você se lembrasse dessas 3 dicas durante a semana. Pensei muito e Deus falou comigo. Eu acho que, primeiro, defina o seu porquê. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer esse plano bíblico? Por que eu vou fazer esse curso? Por que eu vou para a academia? Por que eu vou fazer outra faculdade? É importante que você pare alguns minutos, não sei, de repente vá para o chuveiro, porque eu gosto de ir para o chuveiro, no chuveiro eu penso muito. Por quê? E a hora que você sai de lá, escreva. Coloque no papel. Coloque no papel por quê? Eu vou fazer isso por isso. Coloque no papel. Quando você tiver dificuldade, quando você estiver no meio dessa empreitada que você escolheu, você abra o papel e leia. Quando você pensar em desistir, não, eu não vou desistir porque eu vou continuar por isso, por aquele motivo. Eu vou continuar em frente. Eu vou terminar esse curso porque eu quero me aperfeiçoar, porque eu quero melhorar a minha saúde. O segundo ponto, quais são as consequências de eu desistir desse projeto, desse curso, desta aula de canto? Quais são as consequências? Sabe, meus irmãos, eu entrei agora num curso, o Valdir está acompanhando, um curso online, estou fazendo pela internet. É um curso para melhorar a visão. Eu tenho um problema sério de visão, eu já fiz implante de lentes e tudo, mas a minha visão é limitada. Então, às vezes, quando eu me atrapalho aqui na frente, porque tem dia que ela piora, né? E eu vi lá uma propaganda, fui atrás, vi vários vídeos gratuitos, pesquisei bastante sobre a pessoa que está passando o curso, eu vi que ela é uma pessoa séria, né? Enfim, resolvi fazer o curso. É um curso que envolve muitos exercícios diários, em torno de 1h30 por dia, e eu distribuo eles durante o dia, desde a hora que eu levanto, meio-dia, à tarde, sacrifico alguns horários. Mas eu fui ver que eu tinha respondido esse porquê que eu ia fazer, né? Então, estou conseguindo colocar em prática. Esse curso ele tem 10 módulos, né? A gente já está quase na fase, indo já para a última fase, acho que deve estar faltando uns 25%, mais ou menos. Tem módulos, né, que você acessa, o que você tem que fazer, ela explica, e tem, enfim. É como todo curso tem uma área. Ela, numa das aulas, ela comentou que existem 1.300 alunos que se inscreveram, né? Não só no Brasil, existem muitos brasileiros lá fora, nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, tem muita gente fazendo. Aqui em Curitiba, nós já nos encontramos, o grupo é Águia, né, porque a gente quer melhorar a visão, e a gente tem um grupo já que se chama Águias Curitibanas, a gente se encontrou esses dias no Museu do Olho. Muito legal. É muito bom você conhecer pessoas diferentes, pessoas que não têm nada a ver com o teu dia a dia, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, que a professora comentou, eu tenho 1.300 alunos, mas que acessaram os módulos 400 alunos. Eu falei, uau! Como diz o Celso, uau! 400 alunos. Isso quer dizer que 1.300 pessoas se inscreveram, pagaram. O curso não é barato.
Quer dizer, se realmente a gente conseguir aquilo que o curso propõe, vai sair muito barato. Mas não é barato, não é uma coisa... Eu tive que parcelar muitas vezes. As pessoas pagam e não vão. Simplesmente se inscreveram. E daí ela disse assim, gente, se inscrever e pagar não vai melhorar a visão de vocês. Ela falou, é igual, tem gente que se inscreve na academia e já se sente mais magro. Não é assim que as coisas funcionam. E é verdade. Daí eu fui dar uma olhada e as estatísticas mostram que 50%, menos de 50% dos alunos que ingressam num curso superior, numa faculdade, se formam. Gente, é muito alto. As pessoas desistem muito fácil. Eu não sei quais são os motivos, mas eu imagino que elas não responderam o porquê. Tudo que você escolhe implica em algum sacrifício. E o que acontece se eu retroceder na fé? O que acontece se eu... O pastor mesmo já falou que não existe parar, né? Ah, não, agora eu vou parar aqui, eu já cresci um pouquinho, vou ficar aqui. Não existe. Ou você vai para frente, ou você retrocede. O que acontece? Hebreus 10, 38 nos adverte. Ele diz assim, ó, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso quer dizer o quê? O prejuízo é alto, certo? Quais são as consequências? No meu caso, fazendo o curso aqui, eu vou perder dinheiro, eu vou deixar de ter a perspectiva de melhorar a minha visão, mas e quanto à obra de Deus? E quando eu desistir? E a gente vê tantas pessoas vindo para a igreja, elas vêm um tempo e depois elas se afastam. A palavra de Deus diz, a minha alma não tem prazer nele. Isso é muito sério. Eu posso desistir do meu curso, eu posso perder dinheiro, mas eu não posso desistir. Eu não posso desistir da obra de Deus. Amém? E a terceira pergunta, o terceiro item é, quais são os benefícios se eu perseverar? Se eu concluir esse projeto, se eu levar até o fim, quais são os benefícios? Aqui é o contrário do anterior. Enquanto na anterior eu dizia, o que eu vou perder? Aqui eu estou colocando o lado positivo. O que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar, no meu caso, eu espero melhorar minha visão para perto e para longe. Eu sei que eu estou adquirindo hábitos mais saudáveis, porque vem junto, né? Desde tomar banho de sol, coisas que a gente não faz, que a gente fica muito preso em lugares fechados. E eu vou poder, depois de vivenciar em mim, eu já falei para o Cadu, que usa óculos também, eu vou poder passar isso para outras pessoas, se realmente funcionar comigo. Com desconto, isso aí, com desconto. Então, o que eu vou ganhar? Eu gosto muito de focar no lado positivo das coisas. O que eu vou ganhar? O que eu ganho se eu fizer o curso, a faculdade até o final? Eu vou receber um diploma, eu tenho a perspectiva de trabalhar em tal empresa, de tal empresa. É importante você parar e responder isso. É importante você parar e responder. O que eu vou ganhar? Sabe, quando a gente tem muito forte isso, quando a gente sabe o que é que a gente quer, o que a gente pode perder se a gente não fizer, e o que a gente pode ganhar, a gente tem muito mais chance de chegar até o final. Quando a gente tem certeza, quando a gente está firme em Jesus, quando a gente fala assim, eu vou pagar o preço, eu vou para a igreja, esteja frio, esteja chovendo, eu vou lá. Eu vou ouvir a palavra, porque eu tenho certeza que o Senhor tem algo tremendo para me passar. O que eu ganho com isso? Eu ganho a vida eterna. Eu ganho a salvação. Isso já seria muito grande, já seria grandioso. Mas eu ganho muito mais. Quando eu me achego a Jesus, eu vou me aproximando a Ele, eu vou me parecendo com Ele, eu vou ficando mais próximo, eu vou me identificando com Ele. O que eu ganho em estar próximo? Em estar firme na fé. Quando o pastor propõe para a gente fazer um curso, eu fiquei pensando, nossa, o que eu ganhei fazendo aquele curso lá, Deus caminha na história, quanta coisa eu aprendi. Foi tempo, mas nós perseveramos, nós aprendemos. Agora aqui eu vou dar um alerta. Inimigos da perseverança. Estilo de vida baseado na desistência. Começa tudo e não termina nada. Então, é como eu falei, eu sei que tem pessoas que têm
Todos nós temos pontos fracos, né? Tem pessoas que têm. Eu tenho uma pessoa na minha família muito próxima, que não é nenhum dos três, que tem... Deixa eu falar, que senão eles vão... que ele é assim, eu chamo de empolgado. Tudo que você fala para ele, ele fala assim, não, porque eu vou construir tal coisa, porque não sei o quê. Aí alguém fala assim, tal coisa está dando dinheiro. Ah, não, pode deixar, é isso que nós vamos fazer. Ele já esqueceu a primeira. Fica tudo muito no superficial, não se aprofunda para saber o custo de tudo isso. Não responde às 3 perguntas. Crença, e aqui eu volto de novo aos jovens, crença de que tudo na vida é fácil. Que Deus nos deu uma vida para a gente vir aqui, nós estamos no Jardim do Éden, aqui, tudo, né? Tudo maravilhoso, que não tem uma parte que nós precisamos fazer. Tem uma frase antiga, mas ela é bem real, e no mundo aí das empresas a gente ouve muito, né? É só no dicionário que sucesso vem antes de trabalho. E isso é verdade, gente. Na obra de Deus também. Na obra de Deus também. Para ser um homem, uma mulher ungido, nós temos que pagar o preço. São muitas horas de estudo, de jejum, de falar com Deus, de madrugada. Ninguém recebe assim, um passe de mágica. Deus vem e tchum, agora você sabe a Bíblia inteira de cor, para trás, para frente. Não é assim. Deus nos capacita, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós não devemos crer que tudo é fácil. Não é fácil. O sucesso ele vem com o sucessivo esforço e fazer sempre o nosso melhor. Falta de visão. Tudo que é criado pelo homem, gente, tudo que o homem faz, essa cadeira, por exemplo, um exemplo, né? Alguém criou primeiro na sua mente para depois transformar ela em algo material. Para colocar ela na mente, essa pessoa se esforçou. Ela fez cálculos, né, de física, né, Celso? Você acha que é física? Não sei. Então, tudo exige esforço. Não existe passe de mágica. Características de uma pessoa perseverante. Chamado por Deus. Aquele que sabe no seu coração, eu sou chamado por Deus. Eu tenho certeza. Sabe? Ele não é orgulhoso, não estou falando disso, não. Ele tem uma certeza no coração de que ele é chamado por Deus. E ele se dispõe a fazer. Ele tem um coração desejoso de atender esse chamado. Eles são otimistas. Não é, como diz o pastor, não é pensamento positivo, não. Ele é otimista. Ele crê que o crente otimista é aquele que crê que Deus está no controle. É aquele que vê a situação e fala, essa tempestade vai passar. Eu não sei como, mas ele confia em Deus. Ele tem também uma autoestima equilibrada. O homem e a mulher que vai fazer a obra de Deus, ele não pode ter baixa autoestima. Ele tem que ter uma autoestima equilibrada. Ele não pode ser soberbo. Nós já vimos muitos homens e mulheres de Deus caírem pela soberba. Mas também não pode ser baixo. Ele tem dificuldade daí. Ele vai apresentar um Deus pequeno para as pessoas. Ele acredita, de todo o seu coração, que Deus está no controle. E que Ele vai realizar todos os seus planos na vida. E que os sonhos que Ele lhe deu, Deus vai realizar. Que Deus é fiel e Ele cumpre tudo aquilo que promete. Ele coloca foco naquilo que Ele faz. Ele olha, Ele é uma pessoa obstinada. Ele respondeu aquelas 3 perguntas ali e agora Ele diz, muito bem, essa é a minha parte. E nada vai desviar a atenção dele. Porque Ele olha lá na frente. Ele confia totalmente na fidelidade de Deus. E é claro, ele obtém a vitória. Tendo todas essas qualidades, ele obtém a vitória. Uma frase aqui para vocês meditarem. A perseverança é proporcional ao conhecimento que se tem do caráter imutável de Deus e que Ele é poderoso para cumprir tudo o que prometeu. Então, a perseverança é proporcional ao conhecimento do caráter de Deus. Isso quer dizer o quê? Traduzindo, eu vou ser mais perseverante à medida em que eu conheço Deus. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu quero ir adiante. Mais próximo dele eu quero estar. Porque eu tenho certeza
que todas as promessas dele que estão aqui vão se cumprir. Amém? Exemplos, né? Eu falei agora há pouco de pessoas, né? De personagens bíblicos que foram perseverantes. Tem muitos, né? E aí eu fiquei pensando, mas eu quero fazer uma mescla de novo com o Velho Testamento, E daí eu estava tomando banho e perguntei para o Valdir, ele me falou mais um, ele não está aqui, mas eu vou falar dele, que é realmente. Noé, primeiro, Noé. Sim, Noé foi muito perseverante. Vocês já imaginaram, naquela época, não existia chuva no mundo? Conseguem imaginar? Deus chama Noé e fala assim, eu vou acabar com esse mundo. E eu vou fazer chover. E falou para Noé, constrói a arca. E Noé disse para as pessoas, e as pessoas zombavam dele. E as pessoas riam dele. Mas Noé não olhava para as pessoas. Noé tinha um foco. Noé olhava para Deus. E Noé tinha uma missão. E Noé executou 100%, em detalhe, tudo aquilo que Deus disse para Noé fazer. Por causa da perseverança de Noé, a descendência dele e a humanidade, né, foi preservada. Então, Noé, na minha visão, foi uma pessoa muito perseverante nos seus dias. Josué. Deus caminhando na história me mostrou assim um lado de Josué, eu já sabia, mas realmente de um servo fiel, né? E ali Deus se agradou muito com Josué. Josué, ele começou com Moisés, ele era o braço direito de Moisés, ele era a pessoa que estava ali do lado, né? E quando Moisés morreu, Deus levantou Josué. E Deus disse para ele, seja forte e corajoso. Em outras palavras, seja perseverante, eu sou contigo. E Josué colocou aquilo no seu coração. E tudo que ele fez a partir dali, e não pense que ele não teve problemas, sempre existiu lá no meio do povo hebreu alguém que se levantava para tentar minar o trabalho dele. Mas Josué estava firme em Deus. E a palavra de Deus fala aqui que Deus se alegrou muito com Josué. Ele foi fiel, ele executou. Quando Deus chamou ele e falou para ele o que ele teria que fazer, que ele ia liderar o povo, que ia destruir as muralhas de Jericó, ele não duvidou no seu coração. Ele foi firme, ele foi à frente, ele destruiu Jericó, ele tomou posse de Canaã, ele sorteou as tribos lá nas terras de Canaã. Então, assim, ele cumpriu com louvor aquilo que Deus fez. Ele foi perseverante. Eu não poderia deixar de incluir aqui uma figura de mulher, né? Uma figura feminina, né? Aí também a Bíblia tem várias mulheres, né? Mas eu escolhi Ruth. Ruth, a atitude dessa mulher é tremenda, é um exemplo para nós mulheres, né? Ruth, ela foi com a sua família, com o seu sogro, com o seu marido, e para uma terra distante, e lá ela ficou viúva, né? Seu sogro morreu, seu cunhado morreu, e ficaram lá as 3 mulheres. E a sogra dela disse, não, pode voltar para a tua família. E ela disse, não, meu lugar é contigo, aonde você for eu vou também. E Ruth foi firme, e ela voltou com a sogra dela, Noemi. E lá ela conheceu, né, Boaz. E a Ruth, ela era assim, ela seguiu as orientações da sua sogra, Noemi. O que ela devia fazer, né, para causar assim, uma boa impressão, mas ela era uma mulher reta. E Boaz reconheceu isso. Boaz disse, você é uma mulher honrada. E Boaz a tomou por esposa, se casou com ela. Por causa da perseverança de Noemi, Deus a honrou. E ela faz parte da genealogia de Jesus. Se ela tivesse ficado com a parentela dela lá, ela não faria parte. Ruth foi mãe de Obed. Obed foi o avô do rei Davi. Olha que honra. Nós não perdemos nada em ser perseverantes na obra do Senhor. O pastor também comentou, esse também não está aqui, mas realmente foi o Jacó, né? Para trabalhar 14 anos para o sogro, por causa de uma mulher, tem que ter muita perseverança. E ele foi um exemplo de perseverança também. E no Novo Testamento, né, a pedido a opinião do Valdir, e eu concordo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, desde que ele recebeu o chamado de Deus, né,
quando ele ficou cego lá e que Jesus falou com ele, por que me persegues? O apóstolo Paulo recebeu aquele chamado e a partir daquele dia, quando ele se encontrou, 2 dias depois que ele se encontrou com Neemias, ele teve a revelação de quem Deus era de verdade, porque ele estava no engano. A partir dali, todos os seus dias foram dedicados à obra do Senhor. Esse homem viajou demais, ele pagou um alto preço, ele escrevia as cartas, ele era muito firme, muito zeloso, ele combatia os hereges, ele cuidava muito da obra de Deus. Ele tinha um amor muito grande para as pessoas, ele não queria que ninguém se perdesse. Então, o apóstolo Paulo realmente foi um homem muito perseverante, muito perseverante. Eu creio que acima dele, não sei, não sou eu que estou aqui, mas assim, nós temos acima dele e acima de todos esses que eu falei, claro, o mestre da perseverança, né? O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim é o mestre. E ele fala lá em Lucas 8:15, na parábola do semeador, ele fala sobre perseverança. Jesus disse, mas a que caiu em terra boa são as que ouviram a palavra, a retiveram no coração, e esses produzem frutos de perseverança. Aleluia. Então, Jesus, logo que ele assumiu o seu ministério, ele foi tentado por Satanás. E ele venceu. Ele foi perseverante. Eu sei que nós não somos ele. E a gente vai falar, não, mas eu nunca vou ser. Mas nós temos que olhar. Nós temos que olhar para ele. Nós temos que nos esforçar para ser o mais próximo que nós pudermos. Jesus passou por muitas provações. E a Bíblia não fala em um único momento que ele sequer hesitou. Não estou nem falando em desistir. Hesitou. Jesus foi firme, daquele jeito manso dele e suave. Mas ele cumpriu toda a obra que o Senhor, seu Pai, nosso Pai, mandou. Amém? Em 2 Crônicas 15:7 diz, vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Amém? Glória a Deus. Eu acho que a maioria de vocês já assistiu aquele O Desafiando os Gigantes, né? Tremendo, né, gente? Eu já assisti esse filme algumas vezes, mas essa cena ela é impressionante. Interessante que o treinador coloca a venda nos olhos do jogador ali, né? Por que será? Ele diz no começo, para que você não desista no meio do caminho. Às vezes nós temos que fechar os olhos e só ouvir Deus. O comando de Deus. Siga em frente. Amém? Quem não assistiu, eu recomendo que assista. A perseverança, ela trabalha em nós o temperamento, o comportamento de cristão. Ela nos torna mais resistente. Ela nos torna mais forte para enfrentar os obstáculos. Crente perseverante, o diabo não derruba. As tribulações não derrubam, porque ele está firme na rocha. Ele está forte. Ele está firme em Jesus Cristo. Nós devemos perseverar, porque eu já disse lá em Mateus 24:13, porque ela é promessa. Aquele que perseverar até o final será salvo. Mas a palavra também nos adverte da apostasia. O que é isso? É nos desviar da fé, é de desistir. Não podemos parar, nem desistir. Vamos seguir em frente, meus irmãos. Satanás anda em volta. Em Mateus 24 fala que Satanás anda em volta, tentando enganar. E muitas vezes ele não vem com aquele espeto, com aquela cara de mal. Ele vem disfarçado, ele vem camuflado. Nós temos que estar atentos a essas e discernir. Amém? Para concluir, quero colocar um ponto aqui muito importante a respeito da perseverança, que Paulo fala lá em Romanos 5, 3 e 4. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Aleluia, amém. Amém. A arte da perseverança, meus irmãos, envolve muitas vezes renúncia, envolve esforço.
Muitas vezes nós temos que abdicar dos nossos sonhos, nossos projetos, se eles não são os sonhos de Deus. Mas essa corrida nós já ganhamos, se nós corremos com Jesus, para Jesus. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem produzida pela Verdade que Liberta Curitiba. Adorando a Deus, transmitindo vida, cultivando relacionamentos. Curta nossa página no Facebook, AV Curitiba.